A Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou hoje o decreto com as regras do lockdown anunciado pelo prefeito José Otávio Germano na tarde de ontem. Nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Gabriela Belo para saber quais são essas regras. Boa tarde, Gabi. Apenas serviços essenciais em funcionamento a partir de agora? Olá, Nunes. Boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores. Exatamente isso. São pouquíssimos os serviços autorizados a funcionar aqui em Cachoeira do Sul a partir das 0 hora de sexta-feira até as 5 horas de segunda-feira, que é quando esse decreto entra em vigor. Só aqueles serviços extremamente essenciais, que são eles ali, supermercados, mini-mercados, farmácia, o próprio Hospital de Caridade e Beneficência, a UPA, o Centro de Triagem, postos de combustíveis. A gente preparou um material aí para todos os telespectadores acompanharem, você também convido, que tem todas as regras, aquilo que não pode, que deve estar de portas fechadas, e também aquelas exceções, né, para quem é serviço essencial. Vamos assistir agora e saber. O novo decreto determina o fechamento de todas as atividades não essenciais a partir das 0 hora de sexta-feira até as 5 horas de segunda. O lockdown em Cachoeira do Sul proíbe atividades comerciais, industriais, educacionais, de prestação de serviços e afins, em qualquer formato, seja presencial, teleentrega, pegar e levar ou qualquer outro meio. Os supermercados e mini-mercados, considerados essenciais, estão proibidos de funcionar no domingo. Segue proibida a permanência de pessoas em parques, praças ou quaisquer locais públicos, bem como aglomerações em locais públicos ou privados, inclusive de pessoas da mesma família que não vivem juntas. Agora saiba o que pode funcionar excepcionalmente durante o período. As farmácias, sem restrição de horário, devendo permitir a entrada de apenas uma pessoa por família. Os supermercados e mini-mercados, que poderão permitir a entrada de clientes até as 8 horas da noite, encerrando totalmente as atividades até as 9 horas. Também fazem as compras uma pessoa da família. Distribuidoras de gás, postos de combustíveis sem limitação de horário, exceto quanto às lojas de conveniência, que deverão permanecer fechadas. Serviços funerários e de cemitérios, hospital, UPA e centro de triagem. Serviços públicos essenciais, como os relacionados ao abastecimento de água e fornecimento de energia, coleta de lixo, forças de segurança e forças armadas. Meios de comunicação, devendo observar sempre que possível o sistema de trabalho remoto ou a redução de trabalhadores ao mínimo necessário no formato presencial. Atividades de segurança privada, indústria de alimentos, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, os quais poderão funcionar somente mediante atendimento de urgência e emergência. Análises laboratoriais, clínicas veterinárias, podendo funcionar somente mediante atendimento de urgência e emergência. Serviços de hotelaria, agropecuárias, para o fim de comercialização de medicamentos e rações para animais. Transporte coletivo de passageiros e transporte de cargas, observadas as normas de bandeira preta. Também tem autorização para funcionar durante o lockdown os seguintes serviços públicos de Cachoeira do Sul: secretarias de saúde, de trabalho e assistência social, e todos os serviços relacionados devem manter funcionamento normal, assim como serviços relacionados ao trato de animais que não poderão sofrer interrupção. Os serviços de fiscalização de todas as secretarias municipais não poderão sofrer interrupção e redução de servidores, devendo ser destinados especialmente à fiscalização das normas relacionadas ao Covid-19. Os serviços operacionais das secretarias municipais deverão manter funcionamento normal,
Já os serviços administrativos poderão ser adequados para a redução do número de servidores de forma presencial. Caso necessário, caso seja possível o trabalho na forma remota, bem como deverão adequar as formas de atendimento presencial para que não haja filas ou aglomeração de pessoas, fazendo preferencialmente atendimento presencial individual, somente nos casos necessários, sem que qualquer medida cause prejuízo ao atendimento dos cidadãos ou ao andamento das demandas das secretarias. Bom, tá aí, portanto, as informações, né, sobre o que pode e o que não pode funcionar com esse novo decreto do prefeito José Otávio Germano. A gente está aqui com a Gabriela Bello, né, que preparou essa reportagem para a gente, está trazendo informações sobre isso. Gabi, acontece que a prefeitura já vem aí endurecendo também fiscalizações, teve até comércio que já foi fechado por justamente desobedecer aí essas regras, né, as regras que estavam em vigor até então. As fiscalizações vão continuar apertando no fim de semana? Sim, Daniel, a Prefeitura de Cachoeira do Sul garantiu que as fiscalizações vão seguir intensas durante todo o final de semana, como já foi, você muito bem falou aí, a gente teve lotéricas, sorveterias fechadas por conta que estavam, né, desrespeitando o que diz o decreto, porque seguiam com as portas abertas, permitindo que o público acessasse o interior e fizesse a compra, pegasse e levasse, quando na verdade não, isso deve ser através de um contato de WhatsApp, enfim. A fiscalização municipal vai contar ainda com o auxílio da Brigada Militar, como já vem contando desde o início da pandemia, e com o reforço do Ministério Público, da Polícia Civil também, da Patran. Eles garantiram aí a Prefeitura de Cachoeira do Sul que entre sexta, que é quando começa, né, a 0 hora a valer esse novo decreto, até às 5 horas de segunda vão estar a 1000 nas ruas para dar conta aí de fazer com que as pessoas, né, respeitem todas essas regras. E vale também aquele bom senso, a gente sabe que os supermercados vão estar abertos, as farmácias, né, aqueles ditos serviços essenciais, mas para que sair às ruas, por mais que a prefeitura não determine que ficar em casa seja uma regra, não proibiu a circulação de pessoas pelas ruas, eu acho que cabe o bom senso. Se não tem motivo para ir às ruas, fiquem realmente em casa, respeitem, né, a questão de ocupar praças e parques, ficar nesses locais é proibido durante esses dias também, mas eu acho que ficar circulando, se não tem necessidade, não tem por que ir às ruas. E a gente sabe também da questão da ocupação do HCB, e que ultrapassou 100% da capacidade, os atendimentos na UPA, que em média são de 150 pessoas dia, então os números revelam que é o pior momento da pandemia, não é hora de ficar à toa na rua. A gente, infelizmente, sabe que isso prejudica o comércio do município, mas, enfim, antes, em primeiro lugar, a nossa saúde. Pois é, Gabi, inclusive, ao abrir aí as redes sociais hoje, né, a gente vê muitos protestos, né, de comerciantes nesse sentido. Em alguns municípios aqui da região, caso de Santa Cruz do Sul, por exemplo, teve inclusive uma carreata, né, pedindo reabertura do comércio. A gente entende a dificuldade financeira que se impõe nesse momento a quem vive do comércio, né, aos trabalhadores do comércio, aos empresários, mas como você trouxe aí, né, os números de lotações das UTIs, vale aqui para Cachoeira do Sul, vale para as outras regiões do estado e do país, atestam a dificuldade do momento, a necessidade aí de fazer essa restrição da circulação de pessoas, né? E os profissionais médicos em esgotamento, né, emocional, físico, justamente pelo número de mortes e tudo que a gente tem visto, né? Inclusive, o próprio superintendente do HCB já precisou remanejar os médicos que estavam atuando na UPA para a UTI Covid, porque realmente eles estão ajustando ali quem é de extrema necessidade a internação na UTI e aqueles que são menos graves, ditos menos graves, né, para a enfermaria. A gente teve também hoje de manhã a sinalização do governador Eduardo Leite, que confirmou para a imprensa da capital que devemos seguir em bandeira preta na próxima semana, todo o Rio Grande do Sul. E essa questão de lockdown não foi adotada só por Cachoeira do Sul, no litoral norte, todos os prefeitos também tomaram a mesma decisão com o objetivo de preservar vidas. E lá,
No caso aqui de Cachoeira do Sul, a gente tem, então, que no domingo os supermercados não podem abrir, nem aqueles mini mercados, os chamados mercadinhos de bairro, e lá no litoral norte nem os supermercados vão funcionar. Durante todo o final de semana, a regra não é só para o domingo, ou seja, a gente sabe que as regras são rígidas, são necessárias, mas que bom, né, até certo ponto aí o prefeito de Cachoeira do Sul não foi tão rígido assim comparado a outros. A gente, inclusive, pediu um vídeo para a assessoria de imprensa da prefeitura, um manifesto do prefeito falando que a gente tem essa questão aí dos comerciantes, dos empresários que estão falando que está doendo diretamente no bolso deles, porque a gente viu essa semana, né, muitos estabelecimentos descumprindo as regras, mas ele, infelizmente, não atendeu o nosso pedido, esse vídeo não veio, mas quem sabe aí durante a tarde a gente possa divulgar no nosso site, nas nossas redes sociais, se é que vai chegar, Daniel. Tá certo. Estamos aqui conversando com a Gabriela Belo, diretamente lá da nossa redação, trazendo as informações, né, sobre essas restrições agora mais duras também aqui em Cachoeira do Sul. Gabi, obrigado pelas informações e tomara que, quem sabe, na semana que vem, né, nós possamos aqui trazer informações mais animadoras, né, para o nosso telespectador, porque realmente essa semana aí foi pesada para todos, pesada para os comerciantes, pesada para a população em geral que tem aí seus familiares com problemas de saúde, pesada, uma semana pesada para os profissionais médicos, para a administração pública, então uma semana complicada. Mas quem sabe semana que vem tenhamos melhores notícias, né? Tá bem, Daniel. Se Deus quiser, voltamos aí em breve para dar boas notícias para os telespectadores. Tá pesado mesmo, mas a nossa gratidão a todos os profissionais de saúde que estão aí, né, se dedicando com férias atrasadas, com esgotamento, que a gente sabe que não é fácil. A nossa gratidão a todos eles que estão cuidando de familiares, de amigos, de pessoas desconhecidas, mas que quando a gente tem essa notícia, infelizmente, pesa para a gente e muito de noticiar. A gente não queria estar aqui dando essas notícias. Tá bom? Uma feira aí para todos. Obrigado, boa quinta-feira também aí para Gabriela Belo. Bom, a gente vai continuar atualizando aqui sempre, né, essas informações e convidando você também a participar, a interagir com a gente, a mandar a sua mensagem nas nossas redes sociais.